Fala pessoal, Vitor Costa aqui de novo no canal e hoje a gente vai trazer mais um tutorial e nós vamos repassar a plataforma hoje, uma das mais utilizadas aqui para trading, que é o TradingView, plataforma aí que vai te proporcionar, possibilitar realizar suas análises gráficas, análises técnicas, setar aí seus stops, modelar aí a sua estratégia da melhor forma. Então, se liga aí. De trader para trader, seja um market maker. Acesse marketmakers.com.br. Então, o TradingView é aquela plataforma, aquele site onde a gente utiliza para fazer aqui as análises gráficas, né, análises técnicas aqui dos mercados. Ele não é uma plataforma voltada especificamente para o mercado cripto, tá? É uma plataforma amplamente utilizada também nos mercados tradicionais, mas aqui que engloba também o mercado cripto, tá? Então aqui, se você abrir no TradingView, ele vai aparecer desse layout aqui todo branco, tá? Eu vou mostrar aqui como que eu construo o meu setup utilizando aqui o TradingView, tá? Tanto a plataforma gratuita quanto a plataforma paga, né? Para quem já tem uma certa banca maior e utiliza aqui do trading com maior frequência, eu recomendo fortemente, né, que assinem aí o TradingView, principalmente para quem gosta de analisar aí outros indicadores. Bom, então aqui basicamente a primeira coisa, né, deixar como deixar aqui com aquele layout, o fundo preto, né? A gente vem aqui no logo superior esquerdo, vai clicar aqui no Dark Mode. Tá? Então clica aqui no Dark Mode e ele já vai atualizar aqui para o layout Dark, né? Perfeito. Agora aqui, para a gente ter aquela seção de ferramentas do lado esquerdo, a gente vem aqui e habilita também o Drawing Panel, né? O de vocês pode estar em português, né? Então se atentem aí nos símbolos, né? Nos desenhos, tá? Então, vamos habilitar aqui o Drawing Panel. Recomendo fortemente também que utilizem inglês, tá? Até mais para treinar a língua. Então, é uma forma de você, principalmente quando a gente busca conteúdo, né? A maioria dos conteúdos são todos gringos, então, para quem não domina a língua, eu recomendo fortemente que utilize tudo que do possível no seu dia a dia em inglês, para ir aprimorando cada vez mais, né? Então, perfeito. Então, aqui a gente já tem, então, o nosso layout básico cru, tá? No TradingView, tá? Aqui, nessa parte de cima, é onde a gente vai buscar os ativos. Então, aqui eu posso, por exemplo, buscar um Ethereum barra dólar. Então, eu coloco o ETH USDT. E aqui ele vai me mostrar, tá vendo no lado direito, todas as corretoras que possuem esse par de liquidez, Ethereum dólar. Aqui eu utilizei o USDT, mas eu podia estar utilizando, por exemplo, o USD, que é um par de liquidez que tem, por exemplo, na FTX, na Bitstamp, na Coinbase. Eu poderia estar utilizando outras stablecoins como o BUSD, e aí, por exemplo, a stablecoin da Binance, né? Então aqui a gente tem outros pares de liquidez. Eu poderia estar colocando BTC, ETH. Então aqui eu coloco um par de liquidez e aqui no canto direito ele me mostra todas as plataformas que possuem liquidez nessa paridade ou nesse contrato, tá? Para quem estiver operando futuro, tá? Vamos falar aqui da Binance, né? Então, por exemplo, BTC, USDT, só que eu quero ver especificamente o contrato que eu estou operando. Então aí você coloca um Pzinho no final para poder ter o contrato perpétuo, né? Então esse seria o contrato perpétuo de Bitcoin da Binance, tá? Então, e aí assim, tem uma infinidade de pares de liquidez que você pode estar aí buscando aí dentro do TradingView para estar incluindo na sua watchlist, né? E aqui também nós temos os diferentes tempos gráficos, né? Então aqui, né, desde o mensal, semanal, diário, 6 horas, 4 horas, 1 hora, 5 minutos. Aqui também é algo que a gente consegue setar, tá?
Aqui, então, se a gente for aqui nessa setinha, eu consigo ampliar os ranges, né? Então, eu vou abrindo, por exemplo, eu quero o range por dias, né? Então, e eu consigo favoritar. Então, aqui, por exemplo, eu deixo um dia, um mês e uma semana, eu clico na estrelinha e ele já vai aparecer aqui em cima para mim na minha barrinha como um acesso rápido. Então, aqui eu gosto de deixar nesse setup, né? O mensal, o semanal, o diário. Aí eu venho aqui na seção de horas, eu deixo 6 horas, 4 horas e 1 hora. E na seção de minutos, eu deixo aqui os 5 minutos. Tá? São os ranges aí que eu gosto de olhar nas minhas entradas. Quando eu busco alguma entrada, como que eu faço para validar de fato essa minha entrada? Eu sempre procuro... eu gosto de olhar muito 4 horas, tá? Mas eu sempre busco confirmar essa entrada em todos os diferentes tempos gráficos, tá? Eu vejo se faz sentido no mensal, eu vejo se faz sentido no semanal, se está dando entrada também no diário. Então, quanto mais confirmações em diferentes tempos gráficos a gente tenha nessa entrada, mais assertivo vai ficar o nosso trade, tá? E aí eu vou deixar essa parte dos setups na série dos setups lá que o Mano Call vem construindo, eventualmente eu e o Billions a gente pode estar postando também, o Riquinho, enfim, e até mesmo no Discord. A ideia aqui dessa série não é explicar setups de trading, mas o grosso do modus operandos aqui, do setup grosso aqui do TradingView, tá? Agora, setups de trading, a gente vai deixar mais para o Discord e para a série dos setups aí do Mano Call. Eu também já vou deixar aqui o box, caso vocês queiram acompanhar aí. Já tem diversos setups de price action, muito focado aí em All Brooks, para vocês conferirem aqui nessa playlist, tá? Mas, enfim, então aqui é um gráfico puramente cru, tá? Vamos começar a construir aqui o que eu gosto de analisar num gráfico, tá? Então, primeira coisa, a gente vem aqui outra coisa, aqui a gente pode escolher se a gente quer ver, por exemplo, um gráfico de linha, né? Para quem viu aí a live do grafista, ele gosta muito de utilizar o gráfico de linha. Então, você vem aqui e consegue alterar o tipo do gráfico, né? Um gráfico de linha, um gráfico de colunas, um gráfico de barras, né? Que muitos traders gostam de utilizar, e o gráfico de candles mesmo, que é o padrão aí que a grande parte do mercado utiliza, tá? Vitoriano, que é uma marca d'água, né, para a gente saber qual ativo a gente está olhando, qual o tempo gráfico. Para isso, a gente vem aqui, ó, passa o mouse em cima do par que você está olhando, aqui, Bitcoin Tether, e tá vendo esses 3 pontinhos? A gente clica nos 3 pontinhos aqui, vem no Settings, né, configurações. Aqui tá vendo que dá para você mudar a cor das barras, tá? Eu vou deixar a cor padrão, verde para positivo e vermelho para negativo. Aqui eu consigo, por exemplo, né? Tá vendo que aqui ao lado eu tenho o valor atual, a máxima do dia, a mínima do dia e o closing, né? O fechamento. E aqui a variação, então tudo isso eu consigo editar aqui, tá vendo? Ó, Open Market Status. Então eu tiro aqui e fecho aqui quanto que abriu o mercado. Tá vendo? Tudo isso que eu clico aqui. Então, se eu quiser só ver a variação, não quero ver abertura, máxima, mínima, fechamento, eu deixo só aqui, desmarco isso daqui, que ele vai mostrar só a variação, tá? Aqui o volume, né, que ele está me mostrando aqui no fim também. Então, eu gosto de olhar. E o quanto que foi a variação, né? Então, aqui no caso, menos $219, né? Dando aí menos 0,90. Então, são coisas que você pode deixar mais clean ou com mais informações. Eu gosto de trabalhar com o máximo de informações aqui nessa parte, tá? Eu ver de fato quanto que abriu, quanto que foi a máxima, quanto que foi a mínima. Às vezes é mais fácil de indicar por aqui do que ter que ficar posicionando o cursor nas barras, tá? Aqui a escala, né? A escala aqui que eu estou utilizando, né? Estou deixando padrão. Lembrando aqui, escala logarítmica, tá? Então, sempre aqui no gráfico, aqui eu deixo sempre marcado a escala logarítmica, tá? No gráfico.
Aí a gente vem aqui no Appearance e vem aqui no Watermark, tá? Marca d'água. Então, o Appearance, né? Aparência, marca d'água. E aí a gente seleciona aqui. Aqui a gente pode até colocar a translucidez, né? Eu deixo aqui sempre no 10 para não atrapalhar muito as barras, né? Aqui no Trading a gente tem outras seções que eu acabo deixando padrão, também não mexo nada disso. Então, só venho aqui no Appearance, marco aqui o Watermark, e aí aqui a gente pode ver que ele já vai me mostrar aqui bem sutil o par de liquidez que eu estou analisando, o meu tempo gráfico e aqui um descritivo, né? Bitcoin, Tether e US. Tá? Então eu gosto também de deixar ele com essa marca d'água, porque às vezes a gente sai de um gráfico, vai para outro, às vezes está fazendo uma posição mais tática para gerar qualquer tipo de confusão e dúvida, tá? Então sempre deixo aqui a marca d'água. Bom, começando pelos indicadores então, tá? A gente vem aqui na seção indicadores, né? Aqui a gente pode começar a acrescentar alguns indicadores, tá? Primeiro que eu gosto de analisar é o MACD. Então eu coloco aqui o MACD, ele vai me mostrar uma tendência aí de como é que tá a força compradora, a força vendedora no mercado. Tá? Então tá vendo essas barras aqui? Quando a gente vê, por exemplo, no gráfico diário, o início aqui de força, aqui para tempos gráficos maiores ele funciona melhor, tá? Eu gosto de olhar muito no mensal, o MACD, principalmente em início de movimento, né? Então, por exemplo, aqui a gente ainda não viu pelo MACD um enfraquecimento da força vendedora, né? Ou seja, aquela barrinha vermelha mais clara, né? Ou seja, ainda me leva a ter aí um viés um pouco mais baixista para o mercado. Tá vendo aqui, ó, no mês de janeiro, foi a primeira barrinha vermelha no MACD e foi aí quando ele estava dando continuidade para o movimento, tá, de baixa. O MACD não é tão assertivo, tá, mas eu gosto de trabalhar com ele em conjunto aí do RSI. Eu estou verificando aí, até em time frames menores, né, como 4 horas, 1 hora, a perda de força, tanto da força compradora quanto da força vendedora, tá? Um outro indicador que eu gosto de usar é o RSI. Então, RSI, Relative Strength Index, e vai medir para a gente se o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido, tá? Eu gosto de deixar ele aqui acima do MACD, tá? Eu deixo o MACD bem pequenininho mesmo, para eu ver de fundo aqui. Aqui no fundo, se você colocar o cursor aqui nos números e girar o scroll do mouse, ele vai aumentar ou diminuir, tá? Então eu gosto de deixar assim. E aqui o RSI também a gente vai deixar para explorar um pouco mais detalhado na parte dos setups, mas basicamente em tendência de alta, o RSI ele tende a ficar martelando entre a região 50 e a região 70, tá? Aqui, quando a gente ultrapassa a região 70, tomar cuidado, porque a gente já entra em nível de sobrecompra no ativo, né, indicando aí uma possível correção iminente. Né? Se a gente pegar para ver aqui, foi o que indicou aqui nos meses de outubro. Né? Então, outubro aqui, que o Bitcoin estava patamares aí de 60 mil, estava puramente sobrecomprado, né, com RSI em 78, e de lá para cá ele veio numa tendência de baixa, tá? E quando a gente está numa downtrend do mercado, como foi, por exemplo, de janeiro até junho, né, junho, julho, você vê que o RSI ele fica batendo cabeça na região dos 30 aos 50. Né? Então, ao contrário de uma bull run, de uma tendência de alta, que ele fica dos 50 aos 70, em uma tendência de baixa ele fica dos 30 aos 50. Então, ele vem aqui, fica um pouco sobrevendido, aí o mercado squeeze um pouco, ele volta aqui para a região 50, aí ele volta de novo para a região 30, passa um pouco, fica sobrevendido, volta para a região 50. Então, isso é uma continuidade de uma tendência de baixa. Até quando a gente vê o RSI ficando em patamares de 30 a 50. Né? Relembrando, 50 é a linha média, abaixo de 30, sobrevendido, acima de 70, sobrecomprado. Tá? Então, o que a gente gosta é de operar nesses ranges, sempre analisando aí a tendência majoritária. Tá? Então, eu também deixo ele aqui pequenininho aqui embaixo, né, para não atrapalhar as nossas barras.
Agora, falando em linha, né, eu estou utilizando muito mais o gráfico puro, né, sem médias, muito mais em price action de barras mesmo, tá? Vendo suportes e resistências. Mas aqui a gente pode colocar uma média móvel, né? Então, uma média móvel, a gente coloca aqui a EMA, né? Exponential Moving Average. Então, aqui a gente consegue traçar médias exponenciais, tá? Se você quiser, dá para buscar a média aritmética também. Eu gosto mais da média exponencial. Então, tá vendo que aqui ele já traçou essa média azul. E aqui a gente vem, então, né? Passa o cursor aqui em cima, a gente vem no setup dessa média móvel exponencial, tá? Então, a gente clica aqui na engrenagem. A gente consegue mudar a cor da média. Eu gosto de trabalhar também com esse azul. Eu gosto de uma média um pouco mais forte, né? Para não confundir. Às vezes o gráfico está um pouco pequeno, então eu deixo aqui nesse 2. Aqui, o input, o que eu gosto de utilizar, tá? Eu gosto de utilizar a média de 8 semanal, independente do tempo gráfico que eu esteja utilizando. Por quê? Porque é uma média que, para mim, ela se prova mais assertiva para position trade, tá? Como nos swings mais curtos, até mesmo algum day trade, alguma operação mais rápida que eu faço, eu utilizo somente as barras, então as médias eu venho utilizando mais para entradas de position trades, né? Para trades mais longos, para pegar uma tendência majoritária. Então a média de 8 ela vem se provando mais assertiva. Tá? Então aqui, time frame, eu não quero que a média se atualize junto com o gráfico, então eu quero olhar uma média semanal. Tá? Então a gente vem aqui e coloca uma semana. Tá? Tempo gráfico aqui, o tamanho dela, eu quero 8 períodos, tá? Então uma média de 8 semanas. Fechamento 0, beleza, perfeito. Então aqui eu tenho a média de 8 semanal, tá? Via de regra, tá? Como é que funciona a análise dessa média para position, tá? Eu gosto de usar ela olhando o gráfico de 4 horas e basicamente, né, a gente ficaria com uma situação mais favorável. De novo, né, eu não olho só essa média, mas é um cenário mais favorável se manter comprado acima da média de 8 e se manter vendido abaixo da média de 8. E vem sendo uma média muito assertiva, né? Você vê que aqui, principalmente ano passado, né, antes desse movimento de correção de mercado, ela veio respeitando muito bem, né, aquela bull run que a gente veio aí de 2020 e 2021. Então, se você comprou toda vez que o preço tocou na média de 8 e vendeu quando ela fez um pivô de baixa abaixo da média de 8, você conseguiu aí lucrar e proteger o seu patrimônio, né? Então, olha aqui, ó, rompeu aqui a média de 8, você compra aqui nesse pivô acima dela, se mantém comprado, pivô de baixa abaixo da média de 8, vendeu aqui, aqui de novo, comprou com o pivô, e olha aqui, ó, como ela antecipou todo esse movimento de queda, né? Então, foi aqui nessa barra aqui de novembro, né, aqui no dia 18 de novembro, quando ela perdeu a média de 8, né, aí aqui ela tentou, né, retestar a média de 8 no dia 21, não conseguiu romper para cima, fez uma confirmação de baixa. Aqui, se você vendesse, não vou nem falar que precisaria vender no dia 18, mas que você vendeu aqui no dia 22, ou até mesmo nessa barrona no dia 26, você já conseguiu proteger muito bem o seu patrimônio, né? Então, eu gosto de analisar ela, mas para o conceito mais de position trade, tá? Mais macro, tá? Por fim, aqui também eu gosto de olhar as barras de volume. Então, a gente vem aqui e coloca vol, né? Volume. E eu gosto de estar plotado aqui as barras de volume, tá? Mas para a gente ver movimentos de exaustão, né, tanto na compra quanto na venda, né, principalmente algumas altcoins, quando a gente vê aquela barrona de volume indicando uma exaustão do movimento de compra, né, de novo, eu não olho nada isoladamente, tá? Eu gosto de olhar tudo
em conjunto. Eu gosto de olhar o preço testando, retestando média, suportes e resistências, RSI com MACD, com barras de volume, tá? Então, basicamente, esse é um setup aqui mais clean, tá? Que eu gosto de utilizar. Outro indicador que eu gosto de utilizar também é o indicador do VPVR, tá? O VPVR, ele vai me trazer, Volume Profile, Volume Range, Volume Profile. Ele vai me trazer um volume no preço, tá? Então aqui, tá vendo que ele é plotado aqui na direita, diferente do volume aqui no tempo, ele está sendo plotado dia a dia, ou se eu mudar o tempo gráfico, ele vai estar mudando o volume. Aqui, esse VPVR, ele me traz um volume no preço, tá? Então tá vendo aqui que ele me dá níveis, né, de concentração de volume em determinado ponto de preço do ativo, tá? Aqui, como que eu gosto de olhar ele, tá? Então a gente vem aqui para editar também. Então clica aqui no VRVP, perdão. Vem na engrenagem. Aqui, row size, a gente vai colocar, coloca aí 7.000, para deixar ele todo junto. Up and down aqui eu não quero, eu quero ver o total, então volume total. E dou um OK. Vamos deixar ele carregar. 7.000 acho que foi muito. Vamos colocar então 5.000. Deixa eu aparecer. Perfeito. Tá vendo? Eu quero ver ele, o volume como um todo. Eu não quero ver volume de compra, de venda aqui. Eu só quero ver pontos de que a gente chama os POCs aqui, né? Os pontos de concentração aqui do preço, né? Por quê? Porque o preço ele tende a voltar para esses pontos de maior liquidez, né? Então você vê que aqui, né, quando a gente olha aqui no gráfico diário, você vê que exatamente onde ele está, né, que o preço está lateralizando, então tem esse POC aqui muito grande, né? Então você vê que aqui, se o preço eventualmente romper essa resistência aqui dos 25.000, ele vai rapidamente buscar uma liquidez aqui em cima no próximo POC, né? Então tá vendo que tem um vazio aqui que coincide com essa barra aqui, essas duas barras, nessa sequência de duas barras muito grande. Você vê que o preço foi no movimento acelerado e não tem muita liquidez. Então ele vai buscar liquidez aonde? Então, na minha visão, se ele romper os 25, ele vem buscar uma liquidez rápido aqui no patamar dos 29 e 30 mil. Tá vendo? Então eu gosto de olhar o POC aqui, o VRVP, né, o volume no preço, para ver esses vazios gráficos aqui, ver onde a gente tem esses maiores concentrações, esses POCs, tá? Outra coisa, aqui tá vendo essa linha vermelha que ele traçou? É uma linha central do POC. Eu não gosto de ver isso, tá? Eu acho que isso me atrapalha. Então a gente vem aqui no Style e tira esse POC. Desmarca esse POC. Eu não preciso disso, né? Acho que é muito claro para a gente saber onde está o POC. Então é óbvio que o POC está aqui nessa região, né? Onde está esse pico aqui de volume, tá? Então é esse o setup que eu gosto de trabalhar. Tá? Se eu não me engano, no TradingView gratuito, vocês não vão conseguir ter esse POC, esse VRVP igualzinho, tá? Mas tem um similar que você coloca aqui para tempos gráficos mais curtos, tá? Ele não fica aqui no lado direito. E tem uma limitação aí, se eu não me engano, de 3 indicadores somente, tá? Então você não conseguiria utilizar, por exemplo, MACD, RSI, volume, VRVP, média exponencial, né? Tudo junto num setup só, tá? E aqui a gente consegue também salvar o nosso setup, né? Então, poxa, gostei desse setup, eu venho aqui e salvo esse meu layout, tá? Eu posso deixar também um autosave aqui, posso renomear o meu setup, enfim, tá? Vamos ver se eu esqueci de mais alguma coisa. Bom, basicamente é esse o Trading System, tá? Que eu gosto de deixar. De novo, eu deixo, no meu dia a dia, eu estou deixando sem a média, eu deixo a média aqui oculta, tá? Para fazer uma análise de barras puramente, tá? Vendo suportes e resistências, traçando. Aqui então, tá? Eu vou, de novo, né? Eu não vou explorar todas as ferramentas aqui, mas basicamente
A gente pode traçar suportes e resistências com a barra, então aqui eu venho e traço aqui uma barra horizontal e coloco, por exemplo, eu quero ver uma barra aqui, um suporte que ele tem aqui, ó, de lá de trás. Então, tá vendo? Aqui eu coloco aqui essa barra e aí ele já me marca aqui. Coincidentemente, né, vai refletir para esse próximo POC, né, que eu havia comentado aqui no VRVP, né? Então aqui a gente vai desenhando, né, suportes e resistências para a gente ter uma noção mais aproximada da onde que os principais ranges aqui de onde o preço pode trabalhar, tá? Aqui no lado direito a gente pode fazer uma watchlist, né? Então se a gente vir aqui e clicar nesse papelzinho aqui, a gente tem a nossa watchlist, né? Então aqui eu já tenho uma watchlist pronta, mas basicamente aqui você clica com o botãozinho aqui de mais, busca um ativo específico, então ETH ou SDT, por exemplo, e aí você clica aqui com o botão no maisinho que vai aparecer no ativo, para poder estar incluindo ele na sua watchlist, tá? Então, para você poder fazer o screening, né, para você ver as variações dos ativos, então acaba sendo bem assertivo, bem bacana aí, ter uma watchlist aí com os principais ativos que você gosta de acompanhar, tá? Então, você clica aqui nesse maisinho para incluir o ativo na watchlist, tá? Aqui eu gosto de trabalhar com diferentes watchlists, então eu tenho os ativos da Binance, da BitREX, da Bitfinex, da Coinbase, tenho uma watchlist de US, né, mercado americano. Então, caso, por exemplo, né, eu só trabalho com a... Caramba, me fugiu o nome agora da corretora. Com a Binance. Eu quero carregar tudo que tem na Binance para cá direto para o meu TradingView. Dá para fazer isso, tá, pessoal? Tem um site aqui que chama Sandwich.finance. Então, Sandwich.finance, onde aqui no site você vai baixar o TXT de diversas corretoras. Então, tá vendo? Aqui eu posso, por exemplo, na Binance, baixar todos os mercados. Ah, não, eu quero só paridades em Bitcoin, só paridades em Ethereum, só paridades em USDT, paridades em BNB, só quero contratos futuros em dólar, contratos futuros em moedas, né, outras moedas. Então aqui eu sempre baixo a lista total, né, Então aqui você vai baixar um arquivo texto, né, e aqui basicamente você vem no seu TradingView, clica aqui nos 3 pontinhos aqui no lado direito. Clica aqui na setinha, né? E vai importar a lista. Tá vendo esse botãozinho aqui, ó, Import List? Você vai fazer o upload do arquivo TXT que você baixou naquele site sandwich.finance, tá? E aí ele já vai importar toda a watchlist. Então, vou mostrar aqui como é que é a da Binance. Então, eu importei aqui o arquivo TXT, ele já me carrega todos os ativos aí, pelo menos os maiores aí da Binance já, e aí é bacana que ele traz já em ordem alfabética, tá? Pra gente. Então, tá vendo? Tem aqui começando aí por A, B, então paridade em Bitcoin, aí depois mais para baixo ele vai me trazer paridades em dólar. Então, eu não gosto, tá? Porque fica com muito ativo, tá? Eu gosto sempre de deixar uma watchlist, eu deixo aqui um trades, que são os ativos que eu estou mais operando, que eu estou mais de olho, tá? E aí eu consigo fazer um screening um pouco mais assertivo, né? Não fica tão poluído, tá? Bom, aqui do TradingView é isso, tá? O Binance e o Mano Call vão estar postando os vídeos deles também, tá? Qualquer dúvida, manda aqui pra gente. De novo, a ideia aqui é com que vocês olhem o setup que cada um utiliza. Tá? O meu setup é diferente do setup do Binance, que é diferente do setup do Mano Call, que é diferente do setup do Riquinho. Então, a ideia aqui é que você veja quais indicadores façam mais sentido para o seu dia a dia e depois você construa o seu setup, né?
Aqui, lembrando que existem diversas ferramentas aqui, como retração e expansão de Fibonacci, né? Aqui, uma ferramenta, só vou mostrar só mais essa, que a gente acaba utilizando bastante nas lives, mais para o pessoal aí ter no leque também, mas aí eu deixo a caráter de cada um depois explorar e ver as ferramentas que façam mais sentido, tá? Mas aqui, ó, no lado esquerdo, a gente tem essa ferramenta aqui, que é a ferramenta da abertura de posições. Então, tá vendo aqui, ó, long position, short position. Então, o que é bacana? Aqui é bacana para a gente setar, por exemplo, stop gain, stop loss e ver o nível de risco-retorno no nosso trade. Então, por exemplo, vou abrir aqui uma posição vendida em Bitcoin. Então, eu clico aqui no short, vou marcar a minha entrada, então eu vou estar entrando exatamente agora. Então, tá vendo o que ele já me traz? Então, ó, o lado vermelho é onde eu estaria perdendo dinheiro, ou seja, se o ativo se valorizar, e conforme o ativo for caindo, eu vou estar ganhando dinheiro. Então, aqui eu consigo, por exemplo, arrastar um alvo, por exemplo, aqui para baixo, né, no patamar dos 19 mil, e eu coloco o meu stop aqui acima das máximas aqui que ele fez aí no dia 15. Então, tá vendo que aqui eu já tenho uma relação risco-retorno de quase 3-1. Então, é um trade que eu gosto de entrar. Então, via de regra, eu gosto de entrar em trades com relação risco-retorno pelo menos 2-1, tá? Então, aqui a gente seta o nosso stop loss, né, aqui em cima das máximas anteriores, e um stop gain aqui nas mínimas aqui embaixo, onde o preço já retestou aí 2 vezes, né, já buscou liquidez 3 vezes e retestou 2 vezes como fundo. Então, é uma ferramenta que eu gosto também de estar utilizando para estar desenhando os meus stops, né, stop loss e stop gain, e tá vendo a relação risco-retorno do meu trade, tá? Fala pessoal, Billions aqui, hoje passando um setup para a nossa série de ferramentas de trading cripto aqui no TradingView. Eu vou falar aqui com vocês hoje sobre o EVRVP, que eu acredito que o Vitor já passou em algum dos setups dele, um indicador de suporte e resistência e um indicador de order blocks traçado automaticamente para auxiliar a gente aí a procurar order block. Esses indicadores são da versão pago. Pelo que eu sei, existem indicadores semelhantes na versão gratuita, os quais você pode procurar e tentar casar aí algum layout para você. Vamos partir para o primeiro, que é o VRVP, aonde a gente vai ter aqui os níveis mais negociados no preço, né, para procurar aqueles POCs, os pontos de controle, né, e ele tem aqui as 2 linhas aqui que mostram a região mais negociada dentro do período do tempo gráfico que está aqui na tela. No caso, 5 minutos do Bitcoin, vamos mantê-lo ele assim. O próximo indicador, que é o mais legal na minha opinião, se chama SRV2. Então, você procura aqui suporte, resistência, dynamic V2. Com ele, vão ser traçados alguns pontos de suporte e resistência com base no tempo gráfico que nós temos na tela aqui, que é o Bitcoin contrato perpétuo, nos 5 minutos. Então, temos aqui o VPVR com o suporte e resistência traçados automaticamente, que já podem dar um ganho muito grande de tempo para a gente e ter que ficar procurando isso nós mesmos, traçando linhas a todo momento. Com isso, temos aqui o volume, né, que eu acredito que todos usem já, o VPVR, onde procuramos os pontos de controle, o suporte e resistência. Então, quase finalizado, faltando apenas um indicador, dos quais eu quero mostrar para vocês, que é o de order block. Então, eu procuro aqui o order blocks desse Mark Mideleto. Algo assim, até hoje não sei pronunciar o nome dessa pessoa aqui que fez esse indicador. Adiciono ele e você vê aqui que nós já temos os order blocks traçados automaticamente no gráfico. Ele tem uma regra de coloração que vem, uma regra de coloração, a qual pinta as barras dos gráficos de acordo com o critério dele. Então, para a gente trabalhar da nossa maneira, a única coisa que a gente faz é clicar aqui nas configurações, vir aqui no estilo e desabilitar a opção de coloração de barra.
Aqui está o bar column, porque o meu está em inglês, simplesmente isso. Com isso, eu tenho um setup completo que eu opero order block, suporte e resistência e ponto de controle. É isso aí, gente. Até o próximo outro vídeo e obrigado. Bom, então nesse vídeo nós detalhamos um pouquinho sobre o TradingView, né, plataforma aí utilizada para análise gráfica, análise técnica, né, acompanhamento do seu setup operacional, direcionamento de entradas, stops, etc. É uma ferramenta com muitas funcionalidades. Aqui nesse vídeo a gente não conseguiu mostrar todas, então como eu comentei, acompanhe as nossas lives para poder ir pegando conforme o tempo novas funcionalidades aí, né, vão aprendendo mais funcionalidades. A ideia desse vídeo aqui não é que vocês copiem o nosso setup, mas é tomar como base o nosso modelo, o nosso setup, para construir o melhor setup para você, né? Aqui não tem nenhum certo ou errado, e sim o que melhor funciona no seu operacional, no seu gerenciamento de risco. Então, obrigado para todo mundo que acompanhou até aqui. Comentem aqui também para a gente quais indicadores vocês gostam de usar, quais setups, quais time frames gráficos, as médias, enfim. Digam aqui nos comentários um pouquinho do setup de vocês. Deixem aquele like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, acessem o nosso Discord, link na descrição e até a próxima. Valeu! De trader para trader, seja um market maker. Acesse marketmakers.com.br.